Então vamos lá, né? A Vila Inglesa foi construída para abrigar funcionários que trabalhavam na estrada de ferro no trecho entre o Alto da Serra, atual Paranapiacaba, né? E Piaçaguera, no Cubatão, né? Localizado lá em Cubatão. A partir de 1907, a Vila dos Ferroviários passava a se chamar Paranapiacaba, que em Tupi-Guarani quer dizer local onde se avista o mar, né? 1907. Antes, Alto da Serra, né? Era a vila, o lado de baixo, vila, o pátio ferroviário, Alto da Serra. E a estação, né, antes disso, parece que era chamado Parada Alto da Serra. A estação veio um pouco depois. O que ocorre, né, o que a gente pode salientar aí, nos anos 20, 30 e 40, né, a vila de Paranapiacaba era carregada de mistérios, né? Durante a noite era comum as visagens, né, alma penada, perambulando nas ruas, e ouvia-se gargalhadas em lugares a ermo, né? Aí entra o imaginário popular, né? O voo da coruja rasga-mortalha era aviso de morte. Na época do inverno, as tardes cinzentas e as noites frias contribuía para esse clima, né? Esse clima de alardo, de assombração que se verificava, né? Era no dia a dia, na boca do povo. Isso se propagava rapidamente, né? E era isso os anos 20, 30 e 40 do século passado, né? Agora, se a gente, no campo da música, né, Paranapiacaba, vamos lá então. Por essa época, né, havia serestas, quando o tempo permitia, né? Bailes no Lira Serrano, charangas no Carnaval de Rua, e havia também uma pequena banda de música fazendo retreta no entorno da estação, tocando naturalmente a valsa inglesa Green Lewis e nome complicado, Old Lang Syne, que era uma valsa escocesa que surgiu na Escócia no século XVIII, né? Tá bom? Então vamos, ainda dentro do assunto, né, de a música popular que se ouvia em Paranapiacaba no início do século XX, né, anos 1910, 1920, 30, 40, né, referente ainda a essas duas, na época se tocava-se demais valsa, né? Era a época das modinhas, serestas,
valsas e dobrados, né? E as marchas e a canção carnavalesca já presente através de sambas de carnaval, e as marchinhas já existiam, né? Isso veio através do com o rádio, né? A época de ouro do rádio foi em 1929, em 1929 já perfeitamente ambientado em quase todo o Brasil o sistema radiofônico, né? Então, em Paranapiacaba, por que eu estou citando essa valsa inglesa, né? Uma delas é Green Lewis e a outra Old Lang Syne, uma valsa escocesa, né? Havia essas duas valsas que eram bastante executadas nas retretas por esse pequeno agrupamento de músicos, né? Uma banda pequena, mas que mostrava presença, né? Em bailes, em charadas de blocos. Então essas duas músicas, elas ficaram famosas, né? Ficaram famosas em todo o estado de São Paulo. E são bem conhecidas, né? A Green Lewis e Old Lang Syne são duas melodias bem conhecidas, né, de todos, principalmente no Brasil. E é bem provável que elas foram introduzidas aqui no estado de São Paulo pelos ingleses que habitaram Paranapiacaba ainda no final do século XIX, né, 1880, 1890, né? A música Green Lewis, né, se escreve Green Lewis, mas a pronúncia britânica é Green Lewis. É uma melodia anônima surgida no século XVII na Inglaterra. E Old Lang Syne, nome um pouco difícil de se pronunciar, né, é uma valsa escocesa surgida no século XVIII. Ela ficou tão famosa que recebeu uma versão em português com o título de Valsa da Despedida. Isso na década de 30, finais da década de 30, e parece que foi gravada no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, por Francisco Alves, né? Eu não tenho certeza. O que a gente pode assinalar aí, né, é que esse fato não se encontra registrado na historiografia da música popular brasileira, e eu creio, nas minhas pesquisas aí que eu fiz nos últimos 30 anos, né, de música popular e música folclórica que se tocava na Grande São Paulo e aqui no Grande ABC, eu cheguei a essa conclusão, a não ser que alguém consiga provar o contrário, né? Cheguei a essa conclusão de que essas duas valsas, né? Valsas do Reino Unido, né? Originárias lá do Green Lewis, século XVII na Inglaterra, e Old Lang Syne, escocesa, valsa escocesa surgida no século XVIII, né? Elas adentraram aqui o estado de São Paulo através dos ingleses, né? Que habitaram Paranapiacaba no final do século XX e início do século XXI, né? Perdão, final do século XIX
entre os anos 1880, século XIX, e o século XX, né, 1920. Os ingleses eles ficaram em Paranapiacaba até 1900, até a década de 40 do século XX, né, até 1940. Então essas duas valsas se propagaram no estado de São Paulo e ficaram famosas, né? Se popularizaram rapidamente. Mas é um fato, né, que eu desconheço que isso esteja registrado na historiografia da música popular do Brasil, né? Somente Old Lang Syne recebeu uma versão em português, né? Com o título de Valsa da Despedida, e é de conhecimento de todos, né? Então é isso aí, meus amigos. A história da música aqui no Grande ABC, né? Ela tem essa particularidade referente o que se tocava nas ruas de Paranapiacaba e Ribeirão Pires. A banda de Ribeirão Pires, a banda do seu Alfredo de la Rica, do maestro Alfredo de la Rica, também constava essas duas valsas, né? E tinha mais uma valsa também, chamada, aí já o título em português, Valsa da Meia-Noite, que era bastante executada aqui no Grande ABC, e creio eu que em Paranapiacaba também. É a Valsa da Meia-Noite, muito famosa, né? Que a melodia é anônima. Na década de 40, 50, muita gente aqui no Brasil tentou se apoderar dela, né? Por se tratar de melodia de autor desconhecido, né? A Valsa da Meia-Noite foi trazida pelos imigrantes italianos nos anos 1880, 85, na década de 1880, quando ocorreu a imigração de italianos aqui para São Paulo, né? Outra valsa também, que essa daí já muito pesquisada pelos historiadores de música popular, como José Ramos Teorão, e o outro que pesquisou bastante foi o Renato Almeida, e não conseguiram localizar a procedência dessa valsa, se foi realmente italiana, ou portuguesa, ou até inglesa, né? Tem essa dúvida, porque parece que existia um manuscrito em inglês, Midnight Valse, né? Valsa da Meia-Noite. O interessante, né, que essa Valsa da Meia-Noite ela foi tocada no baile da Ilha Fiscal no Rio de Janeiro, da coroação, quando da coroação da Princesa Isabel, né? A Valsa da Meia-Noite é bem conhecida, porque ela tem 12 badaladas no sino, né? Cria aquele clima místico, né? Depois das 12 badaladas da meia-noite, você vê que ela tem tem um pouco a ver com essa mística, com essa coisa dos acontecimentos, né? Sobrenaturais que ocorreram na nossa Paranapiacaba de antigamente, né? Mas o fato é, gente, aí que dentro de todo, né, o que tem ocorrido em Paranapiacaba, né, e agora nos últimos 30 anos já como distrito, né, o distrito de Santo André, e com os eventos de rua, como o Carnaval das Bruacas, né, surgido aí em 2005, 2006, o Carnaval das Bruacas, o Festival de Inverno e a convenção, atualmente a Convenção de Bruxas, me parece de 11 anos para cá, né?
Isso deu uma condição de renovação a Paranapiacaba, né? Essa renovação com a presença de turistas nas ruas. E eu acho que isso merece uma música, né? Então vamos lá? A música... Paranapiacaba, onde se avista bem longe o mar, Vila dos Ferroviários, trem que sobe e desce a Serra do Mar, trilhos e locomotivas, no alto da serra um castelo se vê, fontes, riacho e cascata, onde as aves cantam ao amanhecer. Ruas da minha infância, vilarejo que a todos seduz, onde o sino badala tardinha, na igreja Senhor Bom Jesus. Pedacinho de Londres, Vila Inglesa, neblina que vem, a lembrança deixada por eles, o relógio da torre Big Ben. Paranapiacaba, onde se avista bem longe o mar, Vila dos Ferroviários, trem que sobe e desce a Serra do Mar, trilhos e locomotivas, no alto da serra um castelo se vê, fontes, riacho e cascata, onde as aves cantam ao amanhecer. Ruas da minha infância, vilarejo que a todos seduz, onde o sino badala tardinha, na igreja Senhor Bom Jesus. Pedacinho de Londres, Vila Inglesa, neblina que vem, a lembrança deixada por eles, o relógio na torre Big Ben. Paranapiacaba, folia em festival, ruas da minha infância, vilarejo que a todos seduz, onde o sino badala tardinha, na igreja Senhor Bom Jesus. Pedacinho de Londres, Vila Inglesa, neblina que vem, a lembrança deixada por eles, o relógio na torre Big Ben. Paranapiacaba, folia em festival. O evento de rua conhecido como Convenção de Bruxas e Magos agitou as ruas de Paranapiacaba com um público de 15 mil visitantes
nesse mês de maio, dia 13, 14 e 15 de maio, né? Houve a revitalização do turismo e do comércio local. Eu vivenciei esse momento mágico me apresentando como músico no domingo, dia 15, à tarde, né? As ruas e ladeiras de Paranapiacabas estavam lotadas de gente que queria sentir essa nova energia espiritual, né? A Wicca é a bola da vez. A bruxaria moderna que tem como lema fazer o bem ao próximo sem nunca prejudicar ninguém. A vila tem seus encantos noturnos, né? O feitiço das bruxas se fez presente. A música exótica também. Então, vamos dançar?